Melhores carboidratos para definição feminina. Tá com dificuldade na alimentação? Tá difícil para você? Então fica por aqui, porque nessa live você vai aprender definitivamente quais os melhores carboidratos para definição feminina, para que você possa definir o seu corpo. E eu tô aqui com um ovo de Páscoa. Tô aqui com um ovo de chocolate. Não é ovo fit não, tá? Nossa, William, mas então quer dizer que a gente vai ter ovo de Páscoa no cardápio de definição muscular? Não. Depois eu vou contar um pouquinho mais aqui sobre esse ovo de Páscoa aqui, mas não é ele que eu vou começar essa live não, tá? Já teve aqui, ó, a Samara já meteu um já quero. Vamos lá. Então, essa live é uma live muito especial porque muitas de vocês relatam dificuldade na alimentação e realmente não é algo assim tão fácil. Mas é simples, depois que você aprende que é muito mais simples e muito mais fácil do que as pessoas pensam, que a maioria acaba complicando algo que realmente nem precisa complicar, a coisa anda. E o melhor de tudo, a coisa anda naturalmente, a coisa flui naturalmente, aonde você tem prazer, aonde você tem também, além do prazer, você tem o prazer na hora de se olhar no espelho e ver que você está realmente tendo resultados absurdos. E eu tenho aqui bastante comida aqui, ó. A gente vai ter coisas que eu vou mostrar para você aqui, ó, um monte de coisa aqui. Tem bastante coisa que a gente vai estar falando. Eu trouxe aqui para que eu possa realmente mostrar para vocês aqui, não só falar, mas mostrar também. Eu não vou cozinhar aqui, até porque a gente está aqui no nosso estúdio, na nossa cascujinha aqui, na nossa academia. Eu não vou conseguir aqui cozinhar para vocês, mas a gente vai conversar também sobre algumas receitas e tudo mais. Só para situar você, né? Eu não sei se você está aqui há muito tempo ou não, essa é a segunda live do aquecimento para o intensivão de definição feminina que acontece na semana que vem. Começa na segunda-feira, 8 horas da manhã, do dia 6 ao dia 10 de março, vai rolar o intensivão de definição feminina. O que é isso, William? É uma semana cheia de conteúdos aplicáveis para que você possa pegar esse método todo que eu disseco ele e ter resultados em apenas 6 semanas, resultados em definição. O que é definição? Perda de gordura, ganho de massa muscular nos locais certos, para que você possa realmente ficar mais bonita pelada. E o negócio é o seguinte, meu nome é William Couto, eu sou personal trainer online, especialista em mulheres e em definição feminina. E eu quero saber aqui se alguém que está aqui tem uma certa dificuldade na alimentação, ou todo mundo consegue fazer déficit calórico, sabe quais são os melhores alimentos, os melhores horários, já está tendo um resultado absurdamente fantástico. Fala aqui, ó. Eu sei que a minha cascuda Bianca, agora que e assim, ó, eu tenho déficit de atenção, tá? Então eu não consigo ler comentários e fazer a live. Mas de vez em quando eu vejo comentários aqui, ó. Eu sei que a Marluce já tá por aqui, chegou. Oi, meninas, ela já deu aqui. Oi, Marluce. E a Bianca tá por aqui também. A Bianca falou que, ó, em 3 semanas já vendo resultados. A Bianca já me mandou foto, inclusive, ó, em 3 semanas. Eu ensino em 6 semanas. A Bianca, que é minha cascuda, já teve em 3 semanas resultados. Bianca maravilhosa. Márcia, boa noite. Sintam-se todas boa noitadas mesmo, tá? E olha só, ó aqui a Sandra falando, ó, sou aluna desse fera. Sandra, você não é aluna, você é a cascuda oficial desse fera, então. Perdi mais de 10 quilos em 3 meses. Show de bola, Sandrinha. Show de bola, Sandra. Ó, a Elis falou que se sente perdida, que tem muita dificuldade. Aqui a Ana também falou que tem muita dificuldade. Ó, a Sol Valente falou muita dificuldade, professor. Então tá, a partir de hoje, a dificuldade de vocês não vão aprender tudo na aula de hoje, mas a dificuldade de vocês vai cair e vai cair muito. Pode apostar e pode me cobrar lá no final. Pode me cobrar lá no final, porque eu sempre falo para as minhas cascudas, quando a gente tem a nossa mentoria de alimentação, porque o Definição Extrema só para mulheres, além do treinamento, também tem a parte de alimentação. Inclusive, eu não sei se você sabe ou não, mas eu já fiz faculdade de nutrição também. Além de ser um estudioso dessa área, há exatos 20 anos que eu estudo a área da nutrição, sempre direcionada para essa nutrição voltada para definição, emagrecimento, ganho de massa muscular, a estética. E nesse caso, as coisas que eu vou estudando é justamente para que eu possa passar para vocês de uma maneira muito simples,
Por exemplo, quem é que estava aqui na aula de ontem, na nossa live de ontem? Vocês entenderam todo o mecanismo da fisiologia e da bioquímica de perda de gordura, só que de um jeito fácil. Quem assistiu a aula de ontem aqui, fala aqui pra mim. Eu assisti. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem assistiu a aula de ontem, ou se só tem gente nova aqui. Quero ver se alguém assistiu essa live número 1. Aqui ó, várias. Tá, ao mesmo tempo eu quero saber agora se tem alguma baby aqui, porque quem já está assistindo as lives aqui são mais cascudinhas, né? Cascuda oficial mesmo são só as minhas cascudas do Definição Extrema. Mas quem está chegando aqui é meio semi-cascuda, né? E quem nunca assistiu nenhuma live minha é baby. Ontem tinha um monte de baby. Hoje eu não sei se vai ter muita baby aqui. Quero ver aqui se tem alguma baby aqui. Deixa eu ver, fala pra mim. É só escrever baby aqui se tem alguma que tá chegando aqui pela primeira vez, tá? Pela primeira vez. E aí a gente já vai começar a nossa aula de hoje de comida. A nossa aula de hoje de carboidratos. E eu confesso pra vocês, ó, baby aqui, ó, a S2 Maria. S2 Maria, eu sou nova, a Vilânia sou nova, a Doris é nova também, peguei atrasada, mas peguei, a Carol é baby, a Kathleen é baby, a Cynthia é baby, tem várias baby aqui hoje. Babies, sejam muito bem-vindas, sejam realmente muito bem-vindas. Vocês chegaram na aula da comida, né? Chegaram na hora de comer suas comilonas. Deviam ter vindo ontem na aula de perda de gordura localizada, vocês vieram na aula de comer, né? Eu vou lembrar um pouquinho das coisas que a gente viu ontem também. Amanhã nós temos a terceira live, imperdível amanhã. Amanhã a gente vai para a parte prática e amanhã a gente tem uma convidada muito especial, que é a Camila. A Camila vai ajudar aqui para que a gente consiga mostrar na prática os exercícios, os melhores exercícios para interno de coxa. E eu quero aqui perguntar para vocês, na verdade é quase uma afirmação, né? Porque eu tenho certeza que vocês sabem disso, que o processo de alimentação, ele é extremamente fundamental, é carro-chefe quando a gente quer perder gordura, fundamental. Tem gente que fala, né, 50% treino, 50% alimentação, 80% alimentação, ou 20% treino. Para o emagrecimento é 95% alimentação, para o emagrecimento. Só que a gente não fala só de emagrecimento aqui, a gente vai um nível além. Por aqui a gente fala também de perda de gordura, que é o emagrecimento, e definição muscular. É muito importante que vocês entendam uma coisa. Na definição muscular, a alimentação também é fundamental, mas não existe definição muscular sem treinamento, sem o ganho de massa muscular. Aí a gente começa a entender algumas coisinhas. Por quê? É muito fácil você olhar na rua e inclusive até ao redor do seu próprio círculo social, pessoas que emagreceram. A maioria acaba sempre engordando com o passar do tempo, né? Mas eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas que já emagreceram. Infelizmente, algumas já voltaram a engordar, mas pessoas que emagreceram, vocês conhecem muito mais, e eu tenho certeza disso, do que você conhece uma pessoa definida. No seu círculo social, talvez não tenha nenhuma pessoa com um corpo definido. Ou talvez você conheça só de ouvir falar, ou até tenha no seu círculo social, mas eu garanto que você conhece mais pessoas que emagreceram do que pessoas definidas. Isso como? Por quê? Se nos dois processos existe a perda de gordura, é que o treinamento bem feito é o que faz a diferença na definição muscular. Então essa é a grande diferença. E o que raios tem a ver isso com carboidratos? Tudo a ver. É por isso que a gente vai ver isso em detalhes, mas é preciso entender primeiro essa diferenciação e saber que é mais difícil definir o corpo, é mais difícil do que apenas emagrecer. E a alimentação e o treinamento são extremamente importantes, por isso que ontem a gente falou de perda de gordura localizada, hoje a gente está falando de alimentação, amanhã a gente vai falar de treinamento e na semana que vem a gente vai dar ainda mais ênfase no treinamento e nas estratégias, falando de exercícios e outras estratégias para que vocês consigam realmente estar definindo o corpo de vocês, e ninguém aqui tem tempo a perder, né? Já nas primeiras 6 semanas aplicando o método, vocês já vão conseguir ver os seus primeiros resultados.
No meu círculo social não tenho ninguém com o corpo definido, a Érica falou. É super comum isso, é super comum isso. Eu, no meu círculo social, eu encontro diariamente pessoas definidas, mesmo sem sair de casa. Eu e a Camila. Ui, agora ele tá se achando. Ah, é só uma brincadeira, é só uma brincadeira. Então, olha só. Para que a gente possa perder gordura, a gente viu na aula de ontem todo o mecanismo da quebra da gordura, como que ela se elimina do corpo, mas para que a gente possa perder gordura é necessário estar em um estado de déficit calórico. Todo mundo aqui sabe o que é déficit calórico? Só escreve aqui para mim rapidinho. Só fala assim, ó, eu sei. Não precisa saber calcular, tá? Não precisa, não é isso. É só saber o que é o conceito de déficit calórico. Escreve aqui para mim, para eu saber. Senão eu explico ele aqui rapidinho, tá? Por favor. A chefe Ju Mendes falou que já emagreceu 13 quilos. Parabéns, chefe. Agora ela tá na luta para definição, principalmente de membros inferiores. Me ajuda? Sim, te ajudo. Ó, a Van falou que não sabe. Show de bola. A Marluce eu sei que sabe, né, Marluce? Tu é minha cascuda, né, Marluce? E já aplica essa coisa no teu corpo, né? Com a luzinha, a grande Lu também. Ó, não sei. Então, rapidamente, tá? Rapidamente aqui. Quem já sabe pode até escutar de novo, reforçar o conhecimento. Estado de déficit calórico, né? O déficit calórico em si significa o quê? O seu corpo, para fazer essas atividades do dia a dia, seja você trabalhar, você se manter viva, você fazer o seu exercício ou não, para que você se mantenha viva, o seu corpo precisa de energia. Ele precisa de quanta energia? De X energia, de um número de energia, que não interessa que você saiba ele agora, tá? Mas o seu corpo precisa de um número de energia para se manter vivo. Se manter é o quê? É a sua taxa de manutenção de calorias. Energia são calorias que a gente coloca para dentro através da comida, né? Ponto final. Maravilha. Vamos aqui colocar um exemplo hipotético. No caso do William, eu preciso de 2.000 calorias, é um número hipotético, tá? 2.000 calorias para me manter vivo, fazer as minhas atividades do dia a dia, os meus treinos, a minha leitura, o meu estudo, quando eu vejo meu Netflix, quando eu abro meus stories aqui para conversar com as minhas cascudas e as minhas aspirantes a cascuda, tudo isso eu gasto 2.000 calorias. Se eu ingerir 2.000 calorias aqui, ó, 2.000 por dia, eu não vou engordar. Só que eu também não vou emagrecer. Eu preciso, para que eu perca gordura, eu preciso estar em déficit calórico. Déficit é uma falta. Déficit significa falta. Calórico, calorias. Então eu preciso deixar o meu corpo faltando algumas calorias. E a maneira mais poderosa que existe para fazer isso é ingerindo menos calorias. Então, se eu ingerir 1.500 calorias, o meu corpo ele continua precisando das 2.000. Ele continua. Só que como eu vou viver? Se eu preciso de 2.000 para viver e eu tô dando 1.500 na hora de comer, ou seja, eu vou morrer? Não, eu não vou morrer. O meu corpo ele vai atrás dessa energia. Como que ele vai atrás dessa energia? Ele pode até aumentar um pouquinho a fome e fazer com que o meu cérebro vá buscar mais comida, ou não. Ou se eu tô lá determinado a comer 1.500 calorias, nesse exemplo hipotético, o meu corpo vai buscar energia dentro do próprio corpo. Dentro do próprio corpo. Ele vai pegar energia dos meus dentes? Do meu olho? Não, ele vai pegar energia do local que mais tem energia no nosso corpo. Qual que é o local que tem mais energia no nosso corpo? Qual que é o local? É o seu cabelo? Não, é a sua gordura. E aí o corpo começa a pegar essa energia da gordura e usar até completar essas 2.000. Então ele vai lá e pega, ele usa. E você se mantendo em déficit calórico vai fazendo o quê? Emagrecendo, perdendo gordura. Você não estando em déficit calórico, o seu corpo não usa essa energia. E se você der mais energia para ele, ou seja, se alimentou mais, né? Comendo aqui, ó, muito ovo de Páscoa, o seu corpo entra num estado de superávit, ou seja, de sobra de calorias. Como o corpo ele tende a acumular energia, ele acumula em forma de gordura. E aí que as pessoas engordam.
Tá entendido o que é déficit calórico? Falem para mim aqui, por favor, só se ficou entendido. Porque se não ficou entendido, eu vou jogar um melão na cabeça de vocês, porque olha a explicação que eu dei, foi super barbada. Tá bom? Ficou entendido, né? Olha, a Fábio tá elogiando minha explicação. Então, ó, eu vou assumir aqui que todo mundo entendeu o que é déficit calórico. Agora, nós temos uma grande diferença entre entender o que é déficit calórico e falar, muito profissional ainda fala isso, ó, faça déficit calórico. Ah, quer emagrecer? Faz déficit calórico, só déficit calórico, só déficit... Entre o entender e o fazer no dia a dia é muito difícil, é muito complicado. Não, perdão, eu usei a palavra errada, não é que é muito complicado, tá? Mas quando a gente não tem conhecimento, isso se torna sim muito complicado. Poxa, eu faço uma aula de cálculo de déficit calórico, você calcula o déficit calórico com alguma calculadora em questão de segundos. Eu faço uma aula para as minhas cascudas para que elas possam, cada uma, sair com o seu déficit calórico individualizado em torno de 3 horas e meia. Eu não sei se alguma cascuda aqui já participou da minha mentoria lá, e se participou, pode falar aqui que isso aí não é mentira. Leva 3 horas e pouco, porque sai com tudo explicadinho. Explicação desse estilo aqui, eu poderia falar para vocês, ó, é gastar menos calorias do que você ingere. Eu expliquei em 2 segundos. Eu preferi aqui explicar em detalhes para que vocês realmente entendam. Eu não quero simplesmente arrotar a informação. Eu quero realmente que vocês entendam a informação, porque entendendo vocês não decoram nada, nem entendeu vocês conseguem aplicar no corpo de vocês. Quando vocês estão em déficit calórico, acontece o que aconteceu ontem, né? Que eu expliquei como é que acontece a perda da gordura, né? A quebra da molécula, enfim. Tá salva no meu feed. Quem quiser assistir pode assistir depois. Então tá, entendendo isso, a gente vai pensar o seguinte. Lembra que a aula é sobre os melhores carboidratos, mas eu preciso fazer essa introdução porque, mais uma vez, de que adianta eu fazer uma live aqui falando banana, melão, batata, pão. Não. Eu quero que você entenda, porque depois a gente vai ver os melhores alimentos e qual que é a relação disso com o déficit calórico de vocês. Primeiro, quando a gente vai calcular um déficit calórico para perda de gordura, é importante que essa estratégia, ponto número 1, funcione. Primeira coisa de tudo, tem que ser um déficit bem calculado para que ele funcione fazendo você perder gordura. Parece óbvio isso, né? Mas quanta gente não vai em nutricionista e não tem resultado nenhum? Poxa, nós temos aqui 800 pessoas na live, 800 mulheres aqui, ó. Eu gostaria de saber aqui, ó, a Dé Stanchini, ó, desde novembro sendo cascuda e só tenho evoluído. Ah, Dé, show de bola, Dé, saudades de ti aqui nas últimas lives aqui, você estava presente também, né? Ó, a Alessandra já tá perguntando aqui, ó, zera o carboidrato? Poxa, se fosse zerar o carboidrato ia ser muito fácil, viu? Porque daí eu não ia precisar fazer essa live dos melhores carboidratos, era só zerar. Não zera o carboidrato, tá? A gente já vai entender porque é uma grande cagada zerar os carboidratos. Mas o que eu gostaria de falar aqui, quem é que já foi nutricionista aqui? Quem já foi e não teve resultados? Tem alguém aqui que está nessa live aqui? Por favor, me fala aqui, ó. Se alguém já foi nutricionista e não teve resultados, mesmo seguindo a dieta do Nutri ou da Nutri. Fala pra mim aqui. Se não teve, pode falar. Eu tenho resultados incríveis, tá? Só quero saber aqui quem não teve. Fala pra mim aqui, ó. A Joyce falou, eu. Aqui a Luana cascuda e aprendizagem, aqui ó, um monte de gente querendo ser cascuda aqui, ó, adoro essa mulherada. Ó, a Letícia falou que também, ó, eu. A Olivia falou eu também, a Aline. Olha só que interessante. A Nathalie, olha só. A Elba, a Cris. Vocês estão vendo? Mesmo indo nutricionista, então só falar, coma menos do que você gasta. É arrotar a informação, não é ajudar. Então, primeira coisa de tudo, o déficit tem que ser calculado para que ele realmente funcione. Porque a gente já viu aqui que teve gente que foi nutricionista e não teve resultado. Então, tem que funcionar. Primeiro ponto de tudo. Estou aqui no meu checklist aqui. O déficit calórico, ele também tem que durar.
durar, ter uma certa sustentabilidade de tempo. Precisa ser sustentável, por quê? Poxa, ontem mesmo, na nossa live 1 de aquecimento, nós vimos que a melhor coisa para perder aquelas gorduras mais indesejáveis, seja ela na barriga, seja ela localizada na parte de dentro da sua coxa, seja ela localizada nas suas costas, a melhor coisa que tem é fazer o déficit calórico pelo tempo necessário até o que o seu corpo decida por ele pegar aquela gordurinha mais difícil. E aí eu pergunto para você, como é que você vai fazer um déficit calórico durar bastante tempo se você morre de fome, se ele não está funcionando, se você só sofre? Não tem como, né? Por isso que muita mulher que faz dieta por conta, ou faz dieta até com Nutri, quando o Nutri não é muito bom, acaba desistindo, porque não aguenta manter esse processo sem ver resultado. Se não tem resultado, não tem durabilidade. Aí não tem como. Aí a gente precisa rezar só, rezar. Só que só a reza ajuda para muita coisa, mas só a reza, ela não ajuda para que você mantenha a sua dieta, a sua alimentação. Eu nem gosto de usar a palavra dieta, né? A sua alimentação. Então o déficit precisa funcionar, precisa ser durável. Agora, de que adianta fazer um déficit calórico que está tendo resultado, está durando, mas está arrebentando com a sua saúde? Então ele precisa ser saudável também, mas nós temos um problema muito grande aqui. Não é só saudável em relação a alimentos. Só saudável em relação a alimentos parece ser lindo, mas ele precisa ser saudável também para a sua cabeça. Porque se a sua cabeça estiver em constante restrição, em constante sofrimento, em constante luta e guerra, como se fosse muito, muito difícil e dependesse extremamente da sua força de vontade para conseguir manter essa alimentação, ela não é saudável para a sua cabeça. Você não vai conseguir fazer o quê? Não vai durar. Se não durar, não vai dar resultado. Se não der resultado, não é saudável e você simplesmente não consegue fazer. Então o déficit calórico bem feito precisa disso tudo, precisa durar, precisa funcionar primeiro, durar, ser saudável fisicamente e saudável mentalmente. Estão comigo até agora? Então tá, já falamos desses checklist e também é interessante a gente abrir um parênteses aqui, porque ele também precisa ser saudável socialmente. Nós somos seres sociáveis. O fato de sermos seres sociáveis pode muitas vezes estragar e destruir todo o seu déficit calórico. Então ele precisa ser calculado e orientado para que você também, caso você deseje, você possa compartilhar de momentos sociáveis com outras pessoas que muitas vezes até não seguem o seu estilo de vida. Você pode abrir uma ou outra exceção ali. Se abrir exceções demais, já não é mais exceção, aí talvez não vá funcionar. Então olha só como algo do tipo, coma menos do que você gasta. É muito fraco de falar isso, né? Olha quantos pontos precisam. É por isso que eu fico mais de 3 horas lá na mentoria de alimentação e definição extrema. É justamente para ensinar isso tudo. Mas hoje eu quero que você entenda. Então, se você entendeu isso, agora a gente vai fazer um link para falar de definição e carboidratos. Como assim? Como é que a gente vai fazer esse link aqui? Eu quero primeiro falar que eu fiquei surpreso, porque essa live ela aconteceu através de uma enquete. Normalmente, a maior dificuldade quando a gente começa a se alimentar é atingir as proteínas. Os alimentos que têm fontes de proteína, eles são em número menor, é muito mais difícil, eles são mais caros, as pessoas não estão culturalmente acostumadas a comer proteínas em todas as refeições, então é mais difícil. Eu coloquei essa enquete lá, o que vocês preferem, proteínas ou carboidratos? E ganhou de votação assim até meio folgada os carboidratos. Então, isso me surpreendeu e eu vou falar que eu adorei.
Por que eu adorei? Porque eu adoro carboidrato? Também, mas é porque isso aqui está totalmente relacionado com o resultado de vocês em definição, totalmente. Tanto que eu nem tô lendo os comentários aqui, porque eu não consigo prestar atenção em duas coisas, e as poucas vezes que eu li, uma já falou em zerar carboidrato, a outra já falou também em não comer carboidratos, e não é por aí que funciona. Quando a gente fala de definição muscular e também de perda de gordura, se você quiser chamar de emagrecimento, a gente pode chamar de emagrecimento por enquanto, eu não gosto muito desse nome, mas a gente vai usar para que você entenda bem. A gente está falando aqui de 3 macronutrientes importantes. O que é isso aqui? Macronutrientes são o carboidrato, as proteínas e a gordura. Eu não posso, se eu quiser um resultado realmente fantástico e que dure, que seja sustentável, eliminar algum desses 3 da minha vida. Não posso tirar minha gordura, não posso. Não posso ter um resultado sem nada de proteína e também eu não posso zerar os carboidratos. Ah, William, mas eu já ouvi falar de dietas que zeram o carboidrato. Sim, elas existem. Mas assim como você ouviu falar, eu realmente não conheço uma pessoa que faça essa dieta de zero carbo há muito tempo, tipo 3, 4, 5, 10 anos, eu não conheço. Eu conheço muita gente que já tentou, ficou 1 mês, 2 meses, ainda fala, nossa, ela é muito boa para mim essa dieta zero carbo, muito boa. Meu amor, você está fazendo ela há 2 meses, né? Eu me alimento há 20 anos, eu me alimento de forma saudável há 20 anos. Quando você estiver ali pelo seu 5º ano seguido com essa sua dieta, aí a gente pode conversar. Mas é uma possibilidade, tá? Se você quiser, é um sofrimento desnecessário, mas se você não acha sofrimento, você fica muito tranquila, você está livre para fazer o que você quiser. Aqui eu trabalho sim indicando os carboidratos. E eu já vou falar os motivos disso. Por quê? Porque como eu trabalho com definição feminina, corpo definido sem carboidrato não existe. Não existe. Sabe por quê? Quando a gente fala em definição feminina, eu preciso de músculos para mostrar. Não existe um corpo definido sem músculos, né? Ponto final. Primeiro, se eu preciso de músculos, eu preciso construir esses músculos. Como que eu vou construir músculos se eu não tenho a principal energia, que é o carboidrato, na hora de treinar, na hora de levantar os pesos dia após dia? Eu preciso de carboidrato. O carboidrato que eu como, ele é estocado nos meus músculos em forma de glicogênio muscular. Eu uso esse glicogênio para treinar. Maravilha, show! Então eu consigo ter um melhor desempenho no treinamento para construir mais músculos, fora outros processos metabólicos que acontecem no corpo. E tem mais um ponto interessante. Quando você tira totalmente o carboidrato, como ele fica estocado lá dentro do músculo, você tira também aquele estoque, porque você acaba usando ele. E um músculo sem carboidrato, ele é um músculo mais fofinho, mais murchinho. A gente chama no meio do fisiculturismo até de flat. Flat é algo mais murcho, mais reto, mais assim, sem tanto volume. Então assim, se você quer principalmente ter um corpo definido com aquela aparência de ser mais durinho, sabe? Não ser toda molenguinha, toda flácida, sabe o bumbum caidinho? Típico de quem faz estratégias com zero carboidrato ou com carboidrato muito baixo. Se o que você quer da sua vida é ter um bumbum bem murchinho, ter o corpo todo molezinho, todo flácido, então eu indico até uma dieta zero carbo. Mas se você quer estar mais bonita no sentido de estar mais definida, estar mais durinha, sem essa flacidez, não quer ter o bumbum caído, quer ter o bumbum mais empinadinho, mais saltadinho, é muito importante que o seu músculo tenha também carboidrato dentro dele, que, como é que é o nome? Glicogênio muscular. E você consegue isso através também da comida, através dos alimentos com fonte de carboidrato, né? Dos alimentos que contenham carboidrato. Maravilha! Tá entendido a importância do carboidrato? Tá entendido a importância do carboidrato? Meu Deus, o pessoal disse que não podia nem comer banana.
Meu Deus, vocês têm que parar de trazer essas coisas aqui porque eu fico assustado. Imagina, não pode comer banana. Bem, manda ele estudar mesmo, bem que você falou ali, agora eu não lembro o nome, né? Então tá. Olha só. Tem um outro ponto também dos carboidratos, que aí é gosto pessoal, tá? Mas eu garanto que a maioria que tá aqui nessa live aqui vai concordar comigo. A maioria deles tem um gosto muito bom também, né? Fala sério, eu adoro carboidrato. Eu não tô falando das porcariazinhas, assim. Não. Carboidratos em geral. Tem um sabor bom. Vocês concordam comigo aqui ou não? Concordam comigo aqui ou não? Fala aqui pra mim se vocês concordam. Se só eu que sou um cara que gosta do sabor dos carboidratos aqui. Fala pra mim, por favor. Ó, já chegou o nome das dietas com nome e sobrenome, ó. A Ducan não pode fruta nenhuma, nem limão. É isso aí, é por isso que ela é Ducão. Eu sou o cara que eu não trabalho com dieta que tenha nome e sobrenome. Eu trabalho com vida normal. Vou ter a dieta do cão, do diabo, do Lúcifer. Não, eu trabalho com dieta que não, minha dieta não tem nome e sobrenome. Minha dieta é dieta cascuda. Ponto final. Dieta cascuda, ó. Aqui estão concordando comigo aqui que gostam do sabor dos carboidratos. Maravilha, maravilha. Então assim, eu trouxe aqui as fontes que são, no meu entendimento, tá? Não é num ranking, tá? Eu vou falar de algumas aqui, elas vão ter que ter uma ordem para falar, mas não é através de um ranking. Não, por quê? Porque graças a Deus nós temos inúmeras fontes muito boas, muito saudáveis, que podem ser utilizadas tanto para melhorar a sua saúde ou para melhorar o que a gente mais quer aqui, pelo menos por enquanto, que é a definição muscular, a perda de gordura, o ganho de massa magra, com a saúde, obviamente, né? Então a gente tem essas possibilidades e eu trouxe aqui, eu vou mostrar exemplos práticos para vocês. E cada um deles eu vou dando também o porquê escolher eles. Eu não vou estar falando aqui, ó, pronto, a listinha é essa aqui, ó, faz o print, sabe as dancinhas aqui do Reels, do TikTok, né, ó? Prepara para fazer o print, os 5 melhores carboidratos. Não, eu vou explicar realmente cada um deles. E o primeiro que eu fiz questão aqui de trazer para vocês, o primeiro aqui, ó, é algo que é coringa. Por que é coringa? Porque eu posso estar consumindo esse alimento puro, né, misturado com algumas frutas, eu posso fazer receitas, tem bastante fibra, tem um sabor até neutro, mas justamente pelo fato de ter um sabor neutro, vale muito a pena estar utilizando este alimento. Se vocês começarem a reparar, qualquer não, mas muitas pessoas mais marombeiras que já vivem disso há muito tempo, não abrem mão da sua aveia. A aveia é um troço muito bacana de colocar no seu dia a dia. Olha só, quando a gente está ingerindo aveia, a gente está com o cocô mais bonito, aumenta a quantidade de fibras, ela ajuda a formar o seu cocô, o seu bolo fecal. Você faz cocô melhor, você tem energia para treinar também, você fica mais saciada. E o bacana, olha só o bacana, claro, é óbvio, é uma obviedade que você vai ter que tomar água também, né? Porque se você começa a ingerir mais fibras, começa a ingerir mais aveia e não toma água, o que acontece? Começa a absorver água lá dentro do seu intestino e vira uma pedra aquilo lá. Então não dá pra fazer isso, você tem que tomar mais água, que aí vai assim, ó, vai que vai ser bonito ainda aí, tá? E a aveiazinha aqui, ó, olha só, eu gosto de comer ela como? Eu tenho o meu mingau gelado. Tem gente que come um mingau quentinho de aveia, eu já comi, mas hoje não é a minha preferência, de gosto só de gosto, tá? Eu uso a aveia em flocos finos. E o bacana é que a aveia você pode usar em flocos finos, pode usar a farinha de aveia, claro, numa proporção menor a farinha, né? Porque a farinha você tem mais carboidrato por um peso menor ali, pela mesma proporção. Então eu gosto muito de utilizar em flocos finos, mas se você tem a farinha de aveia, tem os flocos grossos também, para usar em receita salgada, fica show. Sabe uma receita que a gente faz? A gente empana o bife de frango com farinha de aveia.
Pô, fica bem saboroso. Para quem não gosta muito de filé de frango, eu sou um cara que eu não gosto muito de filé de frango, mas eu como porque é saudável, é uma proteína barata também. Então eu gosto muito de colocar, de empanar. Mas como é que eu uso no dia a dia mesmo assim? Eu uso uma quantidade de aveia em flocos finos misturado com frutas. Isso. Eu coloco o whey protein, por quê? Porque eu não vou ter mais uma fonte de proteínas naquele momento, então eu coloco um whey protein também ali. Aí você pode variar nas frutas, botar banana, maçã, morangos, enfim, é gosto. E eu ponho um pouquinho de água gelada, misturo tudo. E o legal dela, misturo tudo e fica bem bom o sabor, tá? O legal da aveia é justamente isso, essa possibilidade de inúmeros preparos. Só que tem duas características, na verdade uma característica dela que serve para quem está querendo perder peso, que é bom porque você usa uma quantidade até pequena, ela até dá uma sustância ali no que você está comendo, e ao mesmo tempo, para quem está precisando de uma ingestão calórica mais elevada, eu costumo trabalhar comigo, né? Com ingestões calóricas mais elevadas, porque eu já tenho um percentual de gordura bem baixo, eu já sou uma pessoa que eu não tenho problema com ingerir calorias mais altas. Eu faço o quê? Eu ponho uma quantidade alta. Então esse meu mingau, pela quantidade que eu uso, nossa, só com as frutas ali, o meu whey protein e aqui ó, a minha aveia, eu como em torno de 100 gramas, é muita coisa. Eu passo horas sem ter fome, horas, só que é algo bem calórico. No caso, para quem está querendo ou perder peso ou emagrecer, você vai usar com uma certa moderação, às vezes 15, 20 gramas, dependendo do resto da sua comida. É óbvio, né, que é tudo o que engloba a refeição, mas eu, assim ó, eu sou um apaixonado. O gosto dela, né, é neutro, como eu falei antes, mas no uso, no dia a dia, eu uso isso aqui há muitos anos. Há muitos anos. O meu cocô, quando eu não tô com virose, porque depois que eu vim para Balneário Camboriú aqui, a cada 3 semanas eu pego uma virose. Quando eu não tô com virose, o meu cocô é um cocô bonito, hein? Eu nunca postei, porque eu nunca vou postar. Não sou doente de postar um cocô, mas é um cocô bonito. Queria que vocês fizessem uns cocôzão bonito também. Agora eu quero saber aqui, ó. Quem é que usa aveia aqui no seu dia a dia? No dia a dia. Não é de vez em quando. Eu já comi aveia. Quem é que tem na sua casa hoje, lá no armário, lá, aveia guardada? Quem que tem? Quero aqui ouvir. Quero ouvir. Quem é que tem aqui? Quero ler, na verdade, aqui. Vamos ver. Fale aí pra mim. Vocês estão rindo do meu cocô, né? Ó. Olha aqui, ó. A Leite já meteu até o que ela faz aqui, ó. 20 gramas de aveia, 2 scoops de whey e uma banana picada. Leite, eu faço a mesma coisa que você. Só mudo ali a quantidade um pouquinho da aveia. Só isso, mas é bom, né? E o legal disso tudo é que é muito fácil. É prático, é fácil, ela é barata. Eu não gosto de comprar. Essa aqui, ó, essa aqui foi comprada no mercado. No mercado é um pouco mais cara. Por que foi comprada no mercado? Porque a Camila, mulher, gosta de gastar mais dinheirinho um pouco. A Camila foi no mercado e ela falou, não, nós vamos comprar, para mostrar nessa live, nós vamos comprar a caixinha. Mas a gente compra lá em casa sempre as a granel, que é muito mais barato. Então hoje eu tô aqui, ó, ostentando a aveia de caixinha, ó. A riqueza chegou! Tamo rico aqui, ó. Ó, várias estão falando aqui, ó. Eu tenho, todo santo dia, gosto com babão e banana e mamão, flocos finos eu gosto aqui, ó. Maravilha. Isso aí. Então, primeiro alimento que eu, assim, ó, considero fundamental. Não é, mais uma vez, não é o ranking e não é porque eu tô falando esses alimentos aqui que, ai meu Deus, eu não gosto de aveia, então eu não vou ter resultado. Calma que eu vou falar outros também e nenhum deles é imprescindível, do tipo, se você não comer esse, você nunca vai ter resultado. Não é. Então fica muito tranquilo se você não gosta. Mas eu diria, caso você não goste, para que você experimente em diferentes preparos. Pô, não gostou ela doce ali com frutas? Experimenta ela salgada, numa panquequinha, experimenta de algum outro jeito, até desse jeito que eu falei, a farinha de aveia, né? Ela empanada no frango, de repente você gosta, não precisa fazer nada, é só pegar o peito de frango mesmo, tempera com sal e uma pimenta, um orégano, com o que você gosta, e aí vai lá, coloca lá dos dois lados a farinha e deu pra bola, aí põe na air fryer ou põe no forno, ou até dá pra fazer na frigideira também, né? Que fica muito gostoso, fica muito bacana. Então tá.
Primeiro alimento, aveia. Já vi que vocês aqui gostaram muito, muitas já têm no hábito do dia a dia ou já tem em casa. Agora, pegando o gancho da aveia, a gente vai chegar em outro, assim ó, outra excelente fonte de carboidratos que, por incrível que pareça, até já vi falarem aqui na live que uma dieta ou outra proíbe. Por incrível que pareça, tem as proibições, tem muito mito em cima, tadinha dessas frutas. Nós já temos pesquisas científicas mostrando que quem não tem uma boa ingestão de frutas tem uma longevidade menor, vive menos. O poder das frutas em relação à saúde, ele é assim, ó, é fantástico em relação à saúde. Tem muitas vitaminas, minerais, fitoquímicos, é um poder absurdo. Não dá para entender quem pode falar mal de fruta. Claro, pode falar mal de fruta se a pessoa não tem conhecimento. Por exemplo, eu ouvi falar que a frutose faz mal. A frutose, quando ela não vem da fruta, quando ela é artificialmente colocada em algum alimento, essa frutose é diferente da frutose presente nas frutas, que até tem uma quantidade bem menor. Então, não existe uma fruta que você precise se preocupar em, não, essa aqui eu não posso, ou essa vai tirar o meu resultado. Além do lance da saúde em relação às frutas, olha aqui, eu trouxe várias que a gente consome no dia a dia. Banana, uma quantidade boa de carboidratos. Tem aqui maçã para fazer uma mistura junto com aveia, coisa mais linda, ela até traz todo o líquido dela também para a gente comer junto. Tem aqui, ó, manga. Já experimentou cortar uma manga, picar ela e misturar com alguns morangos? Essa mistura eu aprendi com a Camila. Manga com morangos cortados. É uma delícia. E ainda dá para adicionar o quê? Melão. Vocês têm noção quantas calorias tem em 200 gramas de melão? É muito pouco. 200 gramas, cara, 200 gramas é um bom peso. Imagina o seguinte, eu garanto que tem mais de 1000 mulheres aqui na live. Eu garanto que alguma aqui já teve vontade de doce alguma vez na vida. Essa receita para vontade doce, eu quero ver se essa vontade doce vai continuar se você comer um belo prato de comida, tá? Comida. Depois eu vou falar até umas fontes também de carboidrato de comida, tá? Mas olha, a sua comida com carboidrato e com proteína também. Aí você come um puta de um pratão de salada. Não seja uma miss para comer saladas. Nós temos uma sigla com as cascudas, que é o famoso PCS, que é o prato cascudo de salada. Para valer a salada do prato, eu não aceito lá na nossa Cascoland, quando posta um prato lindão e só 2 folhinhas de alface e uma rodela de tomate, isso não é um prato de salada, isso é mais uma decoração. Para ser realmente assim, ó, uma cascuda que come salada, é um prato de salada, um prato inteiro só de salada. O que vai na salada? O que você quiser. Pode ir, ó, e brócolis, e beterraba, cenoura, alface, rúcula. Então você come o seu pratão de comida, carboidrato e proteína, um pratão de salada, e ainda de sobremesa, você mete mais uma pratada de 200 gramas ou 150 gramas de melão. Cara, você vai lotar o seu estômago. Mas sabe qual que é a boa notícia? A quantidade calórica ingerida foi muito pequena. Mas você não vai descer nenhuma uma linha aí. E aí eu quero ver onde é que foi parar a sua vontade de doce. Pode ser que ela continue, mas com certeza ela vai ser muito diminuída. E sabe o que é o legal das frutas também? Além de ter essa quantidade de comida toda que você lota a sua barriga, olha que interessante. Quando a gente fala das frutas, você pega frutas que elas têm um certo teor doce, né? Um sabor doce. Aí você comeu o seu arroz com feijão, com um bife de frango, alguma coisa ali, uma comida, aí comeu a sua salada,
Se você gostar de temperar, temperou lá com vinagre, sal, um pouquinho de azeite, beleza. Tudo vai tendendo para o salgado. Ah, não é? É. Só que aí, quando você traz o doce da fruta mesmo, logo na sequência, é feito algo que a gente chama de contraste. Contraste. A gente não, quem chama de contraste sou eu. Eu chamo isso de contraste. Você sai do salgado da comida e comendo a fruta logo após, ela potencializa o doce dela. Parece realmente que você está comendo uma sobremesa. Muitas vezes você não dá nada. Não dá nada, é só fruta. Mas quando você coloca na boca e come, por mais que você já conheça o gosto, devido a esse contraste de sabores, isso traz uma paz, uma vontade do tipo assim, ó, eu comi o meu doce, comi o meu docinho. E acontece a mesma coisa se depois dessa fruta você comer, por exemplo, um alimento bem doce, um doce de leite ou até um chocolate cheio de açúcar. Vai parecer que ele é muito mais doce. Mas se você fizer o contrário, olha como é que funciona esse contraste. Se você ingerir, por exemplo, doce de leite, tá? Ou até mesmo ingerir um chocolate. Ingeriu aqui o chocolate e logo depois um pedaço de melão, vai parecer que esse melão, ele não tem gosto de nada. Ele vai parecer tão sem graça, mas tão sem graça. Por quê? Por causa do contraste. Então, eu não sou o cara, quando eu quero ficar com o meu corpo mais seco mesmo, eu não gosto muito, você pode fazer se você quiser, mas eu não gosto, a Camila também não gosta, de ficar, todo dia com uma colherada de doce de leite, todo dia um chocolatinho. Eu não gosto disso, sabe por quê? Porque no meu paladar, eu não sou contra essa estratégia, mas no meu paladar isso não funciona, porque eu vou conseguindo ter prazer através das frutas quando colocadas num ponto específico. Aí quando eu como o meu doce de leite, cara, as frutas não têm mais graça. Não tem, eu acabo zoando o meu paladar. Então, para mim, não vale a pena. William, eu não gosto de fazer isso. Não é que não funcione, não é que você não possa fazer. Tem muita gente que faz, gosta de fazer, maravilha. Para mim, não. Para mim, comer só um pouquinho assim, para mim não faz a menor diferença e acaba zoando o meu paladar. Então, eu prefiro comer o meu pratão de comida, o meu pratão de salada e de sobremesa, comer a minha manga com morangos, ou comer o meu melão, ou comer um pedacinho de maçã, coisas assim, porque daí eu tenho muito prazer do doce. Isso é muito show, né? Olha só, a Elisa perguntou quantas vezes ao dia devemos comer essa quantidade de comida. Elisa, eu não falei de quantidade de comida, tá? Eu tô dando exemplos hipotéticos para que vocês entendam o raciocínio, tá? Tanto que eu nem sei quanto que eu falei de comida aqui, eu só falei de um exemplo que 200 gramas de melão tem poucas calorias, tá? Mas eu não estou passando quantidade de comida aqui, só para você entender, tá? Você não precisa ter, eu vou comer um pratão de comida de manhã, ao meio-dia, pela tarde, pela noite. Não tem isso. Vai depender do que você vai ingerir no dia todo, tá? Só para deixar claro aqui, que eu dei um exemplo só para mostrar para você como isso pode ser inserido no seu dia a dia, que vai trazer saúde, vai trazer resultados para você e também vai ajudar a melhorar muito a sua vontade de comer doces. Pode acreditar mesmo que vai ajudar e vai ajudar muito. Então, o segundo tipo de alimento aqui, que é o segundo tipo de carboidrato, que é muito interessante ter no nosso dia a dia por motivos de resultados, saúde e prazer, são as frutas. E aí eu trouxe aqui esses exemplos aqui. Mamão, o mamão que também ajuda a fazer um belo de um cocôzinho, o mamão, o melão, a manga, os morangos, maravilha, tudo isso. A Camila queria mostrar aqui, eu vou ter que mostrar, que ela comprou aqui só para mostrar, ó, uma melancia. Eu tô com uma melancia cortada aqui, ela tá vazando aqui na academia, tá? No nosso estúdio de gravação aqui. Tô com uma aqui porque a Camila falou, eu quero mostrar uma melancia na live. Então tá aqui, ó, tá aqui a melancia, tá pronto, tá mostrada a melancia aqui. Então as frutas a gente considera como o segundo grande alimento que a gente pode ter relacionado à nossa definição. Por que definição? Porque vai ajudar com que a gente mantenha o nosso déficit calórico ou o superávit, dependendo do que for escolhido, né? Vai ajudar a gente também na saciedade, na vontade de doce, a se manter mais durável em todo o processo e encher a gente de saúde. Então, e pode crer que a saúde é física e também mental, porque tem componentes que também agem no nosso cérebro, tanto no intestino, que é um belíssimo produtor de serotonina, como também no nosso cérebro. Então, imagina que eu vou ser louco
de tirar as frutas da minha vida. Só se eu fosse um doido do campo. Pegou aqui? Então show. Agora eu gostaria de entrar mais na parte de comida, porque a gente falou aqui de coisas que pode ser um café da manhã, pode estar no lanchinho da tarde, pode ser até uma sobremesa, mas alguém aqui vai almoçar, por exemplo, aveia? Não, né? A aveia até pode estar ali numa mistura do almoço, mas ninguém vai almoçar aveia. Alguém aqui, por exemplo, vai almoçar frutas. Pô, se você almoçar frutas, você está mandando muito mal. Ninguém aqui vai almoçar ou jantar frutas, né? Então, a gente falou aqui de opções para estar no dia a dia, mas agora eu vou entrar mais na parte das refeições principais. E um alimento muito coringa também, porque os preparos que podem ser feitos com esse alimento são diferenciados, são fáceis, e esse alimento tem um sabor muito gostoso, mas além do sabor, tem um outro ponto que fez com que eu escolha ele, é aqui, ó. A batata. A batata inglesa. Eu trouxe aqui a batata inglesa. Olha, tem alguém aqui que não gosta de batata inglesa? Não vale gostar só da batata frita, tá? Tem alguém aqui que não gosta de batata inglesa? Tem alguém aí que não gosta? Aqui a Ana diz que ama batata, a Flávia ama também, a Cris... Pois é, a batata, tá? Batata frita eu sei que a maioria gosta aqui, mas não é isso que a gente está falando, tá? O lance da batata, principal lance da batata, por que ela poderia ser uma belíssima opção, uma belíssima fonte de carboidratos? Primeiro, porque ela tem pouco carboidrato. Como assim? Pois é, a batata inglesa, a quantidade de carboidrato que tem nela por porção é baixa, por incrível que pareça, ela é baixa. Então isso faz com que eu possa comer uma quantidade de batata mais elevada. E se eu estiver comendo mais batata sem estar ingerindo tantas calorias e tantos carboidratos assim, poxa, eu não vou ficar mais saciada? Se eu ficar com a minha saciedade mais elevada, eu não vou ter episódios de fome. Se eu não tenho episódios de fome e de sofrimento, eu não vou conseguir estar mantendo esse processo todo por mais tempo, de forma mais natural. Eu não falei ali no início que para o déficit calórico funcionar, ele precisa ter durabilidade? Tá tudo relacionado. Quando eu preciso ingerir muitas calorias, infelizmente eu tiro a batata de cena, porque é difícil exceder as calorias quando você come batata. É difícil, porque ela tem poucas calorias. Esses dias que eu tava com uma virose, eu acabei de falar aqui que eu pego virose a cada 3 semanas aqui. Para comer, eu posso comer um purezinho de batata também, mas eu comi, que eu adoro, sabe aquelas bolachinhas água e sal? A bolachinha água e sal, aquela mais simples do mercado, ela é boa para quando a gente tá com virose, né? Tá lá com os nossos episódios de diarreia e tudo mais. 5 bolachinhas daquela, coisa mais leve que tem, né? Levezinha. Elas têm mais calorias, é claro, é industrializado, tem gordura também, tudo maravilha, tá? Mas eu só quero comparar calorias por calorias. 5 bolachinhas salgadas, assim, ó, aquelas levezinhas lá, tem mais calorias do que uma belíssima quantidade de batata, que não é industrializada também. O problema não é ser industrializado, né? É ser ultraprocessado, tá? Só pra gente deixar claro aqui. Mas a gente tem aqui muito mais vitaminas, muito mais minerais, alguns fitoquímicos aqui também que nós não temos na bolachinha lá não mata a fome. Isso aqui, uma boa quantidade de batatas vai trazer energia para você, trazer saúde, você vai usar no seu treinamento, vai trazer saciedade para você. Então, se você está querendo fazer um déficit calórico bem feito,
Você trazer a batata para o seu dia a dia, você levar ela para o seu dia a dia é uma ótima escolha, porque você vai fazer o quê? Você vai fazer o que as minhas cascudas fazem. Elas montam os pratos delas cheio de comida. Aquelas que não sabiam como é que funcionava essa parte de alimentação, a primeira coisa, elas se assustam. Meu Deus do céu, como é que eu vou emagrecer comendo isso tudo? Eu tô comendo mais do que o pedreiro que tá na obra lá em casa. O meu prato tá maior do que o dele. Eu falo, calma, porque é por aí mesmo. Que é por aí. O negócio não funciona com comida de passarinho. É isso aí mesmo. Só que o que as pessoas não conseguem enxergar é que um prato cheio de comida, cheio mesmo de comida, só que comida como a batata, por exemplo, que tem poucas calorias por porção e aí dá para encher, na verdade esse prato dela, enorme, junto com o prato de salada, então é uma montanha de comida, tem menos calorias do que aquele pãozinho de queijo com uma Coca-Cola, que tem gente que lancha isso aí de tarde. Olha que louco, né? É por isso, eu estou emagrecendo, eu não estou emagrecendo, eu preciso comer menos. Não, você precisa comer nas quantidades certas e de preferência comer muito. Tá, mas muitas calorias não vai me engordar? Não é muitas calorias. É comer muito em volume. Por isso que você adicionar a batata, adicionar as frutas com aveia, tudo isso vai trazer volume para o seu estômago e poucas calorias para que você enxugue a sua barriga, enxugue a sua pochete, realmente seque seu abdômen, seque as suas celulites, o seu bumbum, consiga tirar aquela gordura da parte de dentro da coxa, porque tudo isso sai com a batata, sai com a banana, sai com a aveia, se você conseguir manter isso no seu dia a dia. E o grande lance é caprichar nos preparos, né? A batata eu posso estar fazendo um purê de batata, eu posso cortar ela em rodelinhas e colocar no forno, eu posso até colocar no micro-ondas para fazer, posso colocar na chapa, eu posso fazer a batata cozida, eu posso fazer de inúmeras formas, a batata rústica também, coisa mais boa, a batata rústica, eu posso fazer, claro que no forno, né? Ou na air fryer. Então eu tenho inúmeras possibilidades de utilizar a batata. Quanto mais você caprichar, melhor vai ser, porque você vai ter prazer comendo e vai conseguir o quê? Ter mais sustentabilidade nisso tudo. Então vale a pena muito você trazer a batata. E seguindo nesse mesmo caminho, eu trouxe uma outra opção que ainda, por incrível que pareça, é mais poderosa que a batata nesse sentido de tamanho e calorias. Olha só, tamanho e calorias, que é aqui, ó, a moranga ou a abóbora cabotiá, eu não sei como é que vocês chamam, se quiser escrever aqui, pode até escrever aqui, como vocês chamam, né? Ó, eu não ia tirar a etiqueta aqui. A Camila, toda delicada, ela tirou a etiqueta para não mostrar o preço na live. É um amor essa mulher aí, né? Não vou mostrar o preço na live. Então tá aqui, ó, tá com a etiqueta tirada como se fosse um presente. Eu ganhei uma moranga. Lá em casa a gente chama de moranga, né? Mas tem gente que chama de abóbora, de cabotiá, então fala aí pra mim qual que é o nome que... Jerimum, olha ali, ó, jerimum, cabotiá, abóbora japonesa, eu nem sabia do jerimum da japonesa. Nossa, o jerimum tá ganhando tanto assim? Meu Deus do céu! Quem tá falando jerimum é da onde? É da onde? A Tati falou que ela não é fã. Sabe, Tati, que eu vou te contar uma coisa? Eu, a vida inteira, detestava isso aqui. Detestava, porque ela tem um sabor adocicado e o sabor adocicado dela não me agrada. Mas até que eu arrumei uma namorada chamada Camila e a mãe da Camila fez uma vez um purê disso aqui que era salgado, com temperinho verde e ficou sensacional. Então no caso, eu não gosto disso aqui em nenhum outro preparo. Eu gosto dela salgada. Ou ela assada e eu ponho sal e pimenta por cima, ou também feita com purê.
que aí com o purê salgadinho também eu acho uma maravilha, mas ela mais adocicada assim, eu não gosto. Claro que já ia ter alguém falando, ó, caramelada é bom. Caramelada, sabe que eu não gosto de caramelada? Não gosto mesmo assim. Acho muito ruim, mas gosto é gosto, né? A minha mãe adora caramelada, meu pai ama caramelada também. Ó, do Piauí, Jerimum é do Piauí, show de bola. Rio Grande do Norte, acho que é mais norte e nordeste também, né? O purê de abóbora é sucesso aqui em casa. Carol, me convida para esse purê de abóbora aí. O purê, para mim, a abóbora é o que mata a pau. Só que o lance é que se você vai comer o purê de abóbora, você pode encher o seu prato. Em torno, tá? Em torno de... Quanto que é? Uns 10 gramas? Eu não tenho de cabeça aqui. Uns 10 gramas de carboidrato por porção? 8, 10? Consegue ver para mim aí? Eu acho que a cada 100 gramas deve ter uns 8, 9, 10, eu não tenho de cabeça. Uns 8, 9, 10, acho que no máximo 12, agora eu não me lembro de cabeça. Mas é por volta de 10 gramas de carboidrato. Quanto? Ó, cada 100 gramas, minha cabeça tá funcionando bem ainda. A cada 100 gramas tem 10 de carboidrato. Olha isso. Menos ainda? Menos ainda. Então, se eu pego 300 gramas de moranga, 300 gramas é bastante coisa. E coloco no meu prato para comer, eu vou estar comendo 30 gramas de carboidrato. Cara, como é que eu não vou ficar satisfeito com isso? Claro, se eu gosto, se você não gosta, não tem problema. Mas tem um poder muito grande. Claro, mais uma vez, tem outros benefícios, outros componentes ali dentro que são incríveis. Mas eu estou falando aqui com o intuito de entender o mecanismo de calorias, porque a gente está falando de déficit calórico. Então é um alimento de extrema qualidade. A Camila, quando ela está fazendo déficit calórico, é moranga o tempo inteiro lá em casa. Infelizmente, eu não como muito. Por quê? Porque para eu comer as calorias que eu preciso, quando eu faço a minha ingestão mais por volta ali de um déficit mais elevado ou um superávit calórico, até quando eu estou ali acima das minhas calorias, eu precisaria comer mais do que 1 quilo de moranga. Aí não rola, né? Até porque preparar tanta comida assim é difícil. Não tem, precisa de uma estrutura enorme. Então daí eu opto por outros alimentos. Mas é fantástico. Quando eu tô em déficit, nossa, eu me encho de moranga também, de jerimum, né? E tudo mais. Então é um outro alimento fantástico, tá? Eu queria trazer esses daqui para vocês e tem mais um. Eu vou falar de vários agora, mas de forma um pouquinho mais geral, tá? Tem mais um que, por incrível que pareça, tem gente que também fala mal dele. E tem gente também que ama, mas acha que é proibido. Quer chutar? Olha só. O arroz. Tem gente que acha que o arroz é proibido. Tem gente que acha que arroz faz mal, que não pode. O arroz, eu gostaria de falar arrozes. Por quê? Porque eu tô com o branco aqui. O branco ele é muito saboroso. Eu gosto do branco só feito na hora. Na hora de requentar eu não sou tão fã assim do branco. Mas o branco, ou o integral, ou o 7 grãos, ou o 15 grãos, ou o cateto integral, arroz vermelho, arroz preto, arroz amarelo, arroz azul. Arroz em geral é uma ótima fonte de carboidratos, ótima fonte, faz bem para a sua saúde também, é barato, é muito coringa para utilizar nas refeições também. Só que eu vou fazer aqui só um alerta para vocês, tá? Quando a gente coloca, por exemplo, arroz para fazer lá e eu frito uma cebola, um alho antes, alguma coisa assim, esse óleo que eu utilizo, ele conta também, tá? Ele conta. Então não é só arroz. Eu uso o arroz, como eu gosto muito de arroz, e eu nunca como arroz puro, eu sempre como arroz com outras refeições, com outros alimentos, vamos lá, o meu frango, ou a minha carne, ou uma salada, ou um pedaço de batata, ou com feijão, etc. Como a gente faz lá em casa? A gente só usa água, só.
e fica muito bom, fica super gostoso, fica no ponto, não tem por que usar óleo. Ah, William, mas é que eu gosto de usar para fritar um alho. Beleza, continua fazendo então. Só saiba que a quantidade de óleo que você usa, que se ela seja bem moderada, tá? Não vai exagerar nisso, porque daí você acha que está comendo só arroz. Mas daí você vai estar ingerindo arroz e um pouco dessa gordura também do óleo. Não que seja proibida, mas é para que você entenda que aquilo vai para algum lugar. Vai para algum lugar e você está ingerindo. É diferente de comer só arroz, tá? Então o arroz a gente faz isso. A gente utiliza lá em casa vários tipos de arroz, né? Até o branco, a gente pensa, né, às vezes que o branco ele não tem tanta fibra como o integral. Só que a diferença de fibras ela não é assim tão grande, tá? É mais pelo sabor. Eu gosto muito, o meu preferido é o arroz cateto, é tipo uma bolinha assim, arroz cateto integral. É o meu preferido. Por quê? Porque o sabor dele, ele é bem neutro e na hora de requentar, ele não fica diferente, ele fica assim quase igual ao feito na hora. Então a gente faz lá para 3, 4, 5 dias e vai comendo durante a semana e misturando com outras comidas, assim fica muito show. Então o arroz ele fica muito bacana, até a própria Tati aqui falou, né? A Tamile, que Tati, eu só li o tá. A Tamile falou, faço arroz só na água e sal. Fica delicioso do mesmo jeito. Eu também, só água e sal. É isso aí. Super fácil, tá? Ali a Jaque falou que usa o azeite de oliva, pode continuar usando, tá? Mas mesmo assim é gordura. É gordura que você põe ali meio que de graça, né? Se você usa mais uma vez, que seja mais moderado mesmo, tá? Mas assim, se você vai utilizar outras comidas também ali, outros alimentos, até não tem essa necessidade, tá? Então assim, só repassando a listinha aqui que eu trouxe para vocês, desses top 5 aqui, que não são os 5 melhores, tanto que eu até expliquei cada um deles, né, para que você possa entender e decidir através do seu gosto também, se é para você, se não é para você. Mas vamos lá, alguém anotou aqui, ó, aveia, os diferentes tipos, tá? Aveia, frutas, a batata, temos outros tipos de batata também, né? Tem a batata a vermelha, a rosa lá, a batata doce, que aí muda um pouquinho os carboidratos, mas eu trouxe aqui a batata inglesa, depois eu trouxe aqui a moranga, o jerimum, ou a abóbora cabotiá, isso aqui, e para finalizar o arroz. Agora eu vou fazer um geral em outras fontes que também podem ser utilizadas, bem rapidinho. Por exemplo, feijão também é uma fonte de carboidratos, tem pouco carboidrato, acaba às vezes fermentando demais, às vezes fica meio pesado, mesmo fazendo a técnica do remolho, né, deixando de molho, depois o remolho, mesmo assim às vezes pode fazer com que você às vezes não consuma tanto assim o feijão, mas é um puta de um carboidrato também, tem ali um pouquinho de proteína, mas não é tanta coisa, né? Quando mistura com arroz e feijão assim, até a questão da soma dos aminoácidos fica interessante, mas a gente está falando de carboidrato, né? Então é uma boa fonte também de carboidrato e saborosa, é barata, é acessível, é fácil, interessantíssimo de ter também. O cuscuz é muito bacana, ele não é algo que existe em todas as regiões do Brasil, culturalmente falando. Por exemplo, eu sou do Sul, do Rio Grande do Sul, a gente não come cuscuz, infelizmente, porque é delicioso isso, né? Nossa, é muito bom, eu amo cuscuz, e é uma ótima fonte de carboidratos também, um carboidrato muito bom. Então, assim, ó, deve ter umas cuscuzeiras aqui, né, as cuscuz lovers, né, aqui ó, várias aqui já falando que amam cuscuz, ó, maravilha, é uma boa fonte de carboidratos também, uma boa fonte. A Marlúcia não deve estar aqui na live ainda, ela estava no início. A Marlúcia aqui não tira o cuscuz do dia a dia dela, aqui minha cascudeusa, ou toda hora comendo cuscuz, ama cuscuz, então é uma outra fonte que dá para ter também. Agora, eu não sei se alguém já perguntou aqui da tapioca, a tapioca, e aí a tapioca pode ter numa dieta para definição, numa alimentação para definição, para emagrecimento? Pode, é claro que pode. Ai, mas a tapioca não tem fibras. Pô, não interessa, você vai ter fibras no resto do seu dia a dia também. Qual que é o grande problema da tapioca aqui? É que muitas vezes se usa a mais. No caso da tapioca, o problema de quem precisa fazer déficit calórico é que vai ter que comer uma quantidade até pequena da tapioca. Porque ela tem, diferente da batata, cadê a minha batata aqui? Ó? Diferente da batata, por exemplo, que tem poucos carboidratos por porção e com isso poucas calorias por porção,
No caso da tapioca, é a farinha de tapioca, né? A goma de tapioca. Então ela é processada lá e aí ela fica com muitos carboidratos por porção. Muito carboidrato por porção mesmo. Isso aí é ruim? Não que seja ruim. Por quê? Porque para ingestões calóricas mais altas, do tipo, você já está seca, quer ganhar mais massa muscular, é mais fácil até colocar tapioca no seu dia a dia. É mais fácil colocar tapioca no seu dia a dia. Por quê? Porque você vai estar com bastante calorias num pedacinho pequeno até de comida. Agora, para quem está querendo emagrecer, aí é mais complicado, porque daí você vai comer pouquinho. William, mas eu posso misturar com o ovo e fazer ali uma crepioca. Muito legal, porque daí você mistura uma quantidade pequena, 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas de tapioca, misturou com o ovo, fez lá um panquecão, uma baita de uma crepioca, legal, bacana. É só saber da quantidade, que você pode sim colocar a tapioca também. O meu lanche da tarde, faz tempo que eu não mudo ele, é sempre com tapioca, sempre. Por quê? Porque eu ingiro mais calorias do que a grande maioria de vocês, de forma proposital. Tanto que uma cascuda me perguntou, ela viu meu story de ontem, do meu lanchinho pré-live de ontem, que tinha lá uma tapioca. Ela me perguntou, quanto tem de tapioca aí? Eu falei, eu não vou falar. Eu falei brincando para ela, né? Claro que eu falei, né? Porque tinha 200 gramas. Então, 200 gramas de goma de tapioca é muito carboidrato. É muito carboidrato. Mas é o que eu como. Então, para mim, tava perfeito, tá show de bola para mim. Mas agora, se alguém vai copiar e ter 200 gramas, é como ter lá meio quilo de arroz lá, ou até mais ainda, equivale a 1 quilo de batata. Assim, então os cálculos que eu fiz de cabeça, tá? Não sei se é isso. Mas então, não vale tanto a pena assim ter no seu dia a dia a tapioca. Mas é um carboidrato que pode ser utilizado também, né? Macarrão, né? O macarrão o tradicional, a massa, né? O macarrão integral ou até o normal também é outra coisa que pode ser utilizado, mas ele tem uma quantidade boa de carboidratos por porção, então talvez você coma e não fique assim tão saciada, e esse é o grande problema, porque daí a gente não vai ter aquilo que mais importa no déficit calórico. Lembra que a gente falou ali no início da live, que é primeiro funcionar. Pode funcionar com macarrão? Pode. Só que talvez não tenha a durabilidade. Por quê? Porque se você comer todo dia, a tendência é que você precise ingerir menos quantidade do que se escolhesse um arroz, do que se você escolhesse, por exemplo, a batata. Então talvez fique o arroz com feijão, aí fica um pouquinho mais difícil manter, mas eventualmente você comer, maravilha, show de bola. Só não vai comer aquele molho 4 queijos, não, né? Aí você também maneira no molho do seu macarrão. Tudo isso é importante, a gente saber que não tem nada que a gente vai ingerir que vá para algum lugar e tudo bem, sumiu do corpo. Não, ele vai, às vezes vai para algum lugar do corpo, mas fica lá com uma gordurinha, se está em excesso de calorias ou não, tá bom? Então esse é o principal. E quando a gente consegue manter esse déficit calórico com o tempo, a gente conseguiu manter ele através do tempo, tá? A gente consegue fazer o que ontem foi o tema da aula, que é perder gordura localizada. Perder gordura localizada. A gente consegue. E quando a gente perde gordura localizada, a gente precisa botar o que lá no local? Para que você tenha realmente um corpo mais definido, você coloca músculo. E é esse o tema da aula de amanhã, da live 3 do aquecimento do intensivão. A gente vai ver os 7 melhores exercícios para você adicionar músculo e melhorar a flacidez da parte interna da sua coxa, o seu interno de coxas. Interno flácido, interno molinho, interno todo gelatinoso. Amanhã a gente vai dar um fim nisso com o conhecimento de ontem, de hoje, de amanhã e é óbvio, né, o conhecimento lá do nosso intensivão. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou postar um Reels, eu fazendo a live aqui com essas comidas aqui, todos aqueles Reels aceleradinho, e você vai lá, você vai fazer o quê? Vai comentar no Reels que eu postar, falando o que você achou da nossa live de hoje, de alimentação, dos carboidratos, o que você achou? Você fala se você gostou, se você não gostou, se teve alguma informação nova, se você detestou, aí eu bloqueio você, não? Tá bom? Pode ser super sincera, pode falar o que você achou da nossa live, que eu vou postar lá agora, daqui uns minutinhos, porque
Camila lá, ela tava gravando pra mim aqui, e aí a gente vai ver logo em seguida. Eu quero que você comente lá para que eu possa realmente saber, já que eu não consigo ler os comentários, saber o que você achou. Vejo você amanhã, quinta-feira, 19 horas, na nossa live número 3 do aquecimento do intensivão de definição feminina, que acontece de 6 a 10. Não se inscreveu no intensivão ainda? Toca no link da minha bio, inscrição é gratuita, se inscreve porque vai ter presentinhos na semana que vem para as inscritas e só para as inscritas. Não se inscreveu? Se inscreve tocando no link do meu perfil no Intensivão de Definição Feminina Acelerada, live 3 amanhã, 19 horas, aguardo você amanhã. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua educação nos comentários e muito obrigado principalmente pela sua energia. Beijo, fiquem com Deus.